que a Covid-19 nos trouxe para todos nós, principalmente nesse momento em que a fé se torna tão importante e tão poderosa aliada, né, para as nossas vidas. Então, a gente precisa se isolar fisicamente pela proteção da nossa saúde, porque Deus nos deu esse corpo para a gente cuidar dele, então é importantíssimo que a gente se proteja, né? Por respeito à divindade, é importante que a gente cuide bem do nosso corpo. Então, sim, nós precisamos evitar aglomerações, sim, nós precisamos usar máscara, tudo isso. Graças a Deus agora, né, parece que está menos pior, vamos dizer assim, né? Parece que a gente está vendo uma luz no fim do túnel para poder voltar, dar uma convivida, né? Parece que agora está melhorando, mas mesmo com a necessidade do isolamento e de todos esses cuidados, não significa que a gente precise se isolar os nossos corações. Nós podemos procurar artifícios, né? Procurar outros recursos para manter a ação evangelizadora, para manter a nossa saúde mental, né? Porque as crianças, eles também se preocupam, os jovens também se preocupam, né? Eles também precisam manter essa saúde mental, física e espiritual. Nós vemos muitas vezes, até as pessoas pensam que as crianças estão alienadas, mas elas não estão. E até muitas vezes, se a gente não cuida dentro de casa, né? O momento que a gente vai assistir uma TV para ver as notícias, né? Do que está acontecendo no mundo com relação à Covid, com relação a qualquer outra notícia, e se a gente não cuida, às vezes a gente permite que a criança também assista o noticiário, e quando a gente viu, ela está ali escutando, né? E a gente precisa cuidar muito isso, porque elas têm as informações e ficam vendo aquelas notícias de tristeza, né? De morte, aquelas coisas tristes que a gente vê aparecerem na TV, né? E aí, vendo tudo isso, elas ficam também, assim como muitos de nós ficamos, parece que está tudo fora, está tudo desencaixado, né? Está tudo fora do lugar, embora a gente saiba que não está. Mas para elas também vem essa sensação ruim. E aí, não só elas, não só as crianças que veem a TV e que ficam à mercê das notícias, mas algumas estão vivenciando a tristeza. Algumas estão precisando se despedir dos seus entes queridos nesse momento de pandemia, né? Algumas estão passando pelo medo, né, de ficar infectados, estão vivenciando isso dentro de casa. E então, nesse isolamento, né, sem poder conviver com os amigos, sem poder estar na escola, muitas delas, né, acabam se deprimindo e adoecendo mesmo. Então, é preciso que a gente cuide, e é nesse momento que entra a Casa Espírita. E a evangelização dá uma grande ajuda para esse equilíbrio emocional, para esse equilíbrio espiritual, para que as crianças entendam que nada está acontecendo por acaso. Está tudo direitinho, que está tudo no lugar, que nós não morremos, que nós vamos nos ver de novo, nós vamos nos encontrar de novo com aqueles entes que nós tivemos que nos despedir temporariamente, e aí entra a Casa Espírita com o consolo, com o amor, com o acolhimento. Então, a evangelização não podia parar também, porque a Casa Espírita pode estar fechando as portas, mas as portas físicas, mas a Casa Espírita não é aquela instituição de paredes. A Casa Espírita é feita de humanos, e nós podemos manter a Casa Espírita aberta através das pessoas, através de nós mesmos, né? E a nossa casa, Nova Esperança, ela está se utilizando não só para evangelização, mas para todas as atividades, né, de palestras, os grupos de estudo para adultos, está se utilizando dos meios digitais, como o Zoom, né, e também o WhatsApp. E ali a gente troca experiências, né, se reúne com as crianças, com os jovens, com os adultos, as nossas crianças, né, e os nossos jovens, através da evangelização, se encontram semanalmente, uma vez por semana estão se encontrando sempre para estudar a doutrina espírita. Elas brincam, se divertem, a turma do Chico se movimenta, pinta, né? Muitas vezes está por vir aí, Chico, gincana,
viu? Então, assim, fazem jogos, né? A gente joga jogo da memória, dos 7 erros, e então eles se movimentam mesmo, as evangelizadoras põem a cabeça para funcionar e coloca a gurizada para aprender a doutrina espírita de acordo, né, com as atividades, de acordo com a idade. Então, a gente faz tudo isso, né, separa elas por idade, como já era no presencial, né, e eles continuam estudando o Evangelho de Jesus, continuam estudando a doutrina espírita, continuam mantendo o contato com o coleguinha, né, e principalmente recebendo esse consolo tão necessário nesse momento que a gente vive, que a doutrina espírita nos traz, né, esse consolo. E o legal é que a gente tem crianças de outras cidades. Tem esse momento chato de que não é a mesma coisa do presencial? Tem, não é a mesma coisa que o presencial. Mas é o que a gente tem, então é isso que a gente vai usar, e é isso que está nos segurando, né? Nos mantendo de pé, mantendo nossa saúde mental em dia. E aí vem o benefício também. Tem a parte chata, mas tem a parte legal, porque nós temos crianças de outras cidades e até de outros estados participando da nossa evangelização. Então, nós estamos longe fisicamente, mas a tecnologia está nos aproximando os corações, os pensamentos, as opiniões, está permitindo que a gente continue perto, mesmo longe. Então, sempre tem alguma coisa boa, mesmo com a tempestade. E aí, pessoal, como é que era? A gente trouxe, né, resolveu trazer para vocês darem uma olhada de como é que é a nossa evangelização, como é que era antes da pandemia e como é que ela está acontecendo agora. Aqui a gente tem, né, olha o Chico ali com o violão. Antes da pandemia, a gente tinha um momento da música, né, com violão, com teclado. Inclusive, aqui a gente traz até um videozinho deles, porque a gente usava também, já que o nosso espaço é pequeno, a gente usa o espaço da rua. Com sabonete e cheiros, minhas mãozinhas voam. Olha o Chico. Zi, 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 zi. Olha, eu sigo cantando junto. Zi, 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 za. Então, a gente tinha, né, esse momento da música, que eles gostam bastante, com as crianças e com os jovens. Aqui a gente tem duas turmas, né, aqui mostrando até em uma dessas fotos, dá para ver que eles estão estudando a pluralidade das muitas moradas na casa do Pai, a pluralidade dos mundos habitados. Então, eles estão analisando, estudam, né, o que existem outros planetas, e aí a gente pega livros, traz informações do que se tem, né, mostrando o que a doutrina espírita diz sobre a vida em outros planetas. E é com essa alegria aí que a gente vê, ó. Não se diz que vai tirar foto, aí que eles ficam danadinhos. E eles todos montando, né? Aqui a gente tem os menores, ó, os menorzinhos do que apareceu ali, os pequenininhos do maternal, esses outros são do primeiro ciclo. Isso era o que acontecia antes da pandemia, que nós temos as duas juventudes, e todos debatendo, né, tirando suas dúvidas com relação à doutrina espírita. Antes, a nossa juventude, que eu trouxe aqui, a gente fazia almoço, a gente, na primeira foto ali de cima, era um galeto que a gente fez com eles, que eles estavam sempre querendo, né, fazer almoço, estavam sempre querendo se juntar. Na foto de cima, ao lado, a gente tem um momento que a gente fez uma sessão de filme com eles, e aí na saída a gente tirou essa foto. Ali na primeira de baixo, um momento que a gente estava indo embora da Congergs, de uma das Congergs que a gente participou, estavam todos ali com cobertor e mala e travesseiro. E no lado, na última foto ali, a gente tem uma visita que a gente fez no pensionato dos idosos aqui em Rio Grande. Foi um momento maravilhoso, nós cantamos com eles, eles cantaram para nós. A dona Lucy, que desencarnou agora há pouco, com 101 anos, ela tocou teclado para nós, maravilhoso foi. E aí a nossa juventude pôde ver outras realidades, né? E a gente vai aprendendo. Aprendemos muito com esses idosos, e eles né, e nós também podemos levar nossa alegria, nossa juventude para eles, quer dizer, nossa juventude. Eu não levei, não. Aqui, o momento em que a gente cantou com eles, né, levamos o teclado,
e tudo mais. E depois, né, com a pandemia, os encontros estão sendo pelo Zoom. Né? A gente tem aqui, deixa eu tirar daqui para eu poder visualizar melhor. Na foto de cima aqui a gente tem um momento com a juventude, uma delas tem até bebê, ó, e estava com o neném no colo, mas é jovem, está participando da juventude. Ali o Chico fazendo um positivo, né? A gente aparece ali, depois tem o terceiro ciclo, os bem pequenininhos, porque antes eu ia colocar, mas acredito que não coloquei. As gurias, se eu não coloquei, vou contar. As gurias do maternal, no ano de 2020, elas acreditavam que as crianças não iam conseguir parar na frente do computador para assistir a aulinha de evangelização. Então, o que elas faziam? Elas iam para a casa espírita, montavam um cenário, contavam história, né? Gravavam a historinha contando, perdiam um tempão, porque não eram experientes, né? no assunto, né? de gravação e edição de vídeos, mas elas montavam cenário, né? Às vezes colocavam aquele pano verde para botar o cenário que elas quisessem, né? Com chroma key, porque daí a gente aprende até todas as outras linguagens, né? de internet e vídeos. Então, elas montavam as historinhas e gravavam e mandavam para os pais mostrarem para as crianças, e depois tinha atividade. Muitas vezes todas as turmas levam atividades na casa das crianças, né, para que elas possam fazer na hora da evangelização, às vezes levam uma balinha, um chocolate também. Só que hoje, as gurias resolveram fazer o teste, até o maternal está tendo aulinha pelo Zoom, estão adorando fazer aulinha pelo Zoom. Tá ali aquelas carinhas bem pequenininhas ali embaixo, ó, né? Que são crianças de 13 e 4 anos. Então, até elas, pobrezinhas, já se adaptaram à nova realidade, né? Que é o que a gente tem. Aqui nós temos mais fotos, né? Da juventude, do terceiro ciclo, né? Mostrando como é que está acontecendo a nossa evangelização. Eu acabei não colocando aqui, porque eu fiquei olhando tantos vídeos e a gente lembrando para fazer. Eu até estava contando, né, para o Vilmar e para o seu Flávio, que eu chorei aqui lembrando dos momentos que a gente viveu, né, antes da pandemia, né, dessa aproximação que a gente tinha de todos os domingos de manhã, tá com a nossa gurizada lá, cantando, se divertindo, abraçando, podendo olhar olho no olho. E agora a gente olha olho na tela, mas a gente está aproveitando o momento que a gente tem, né? Porque se não tem cão, caça com gato. Não é esse o ditado? Então a gente está caçando com gato. A mãe está dizendo aqui, ó, pega o limão e faz uma limonada. Mas o que nós não podemos é parar. Se a nossa casa tem a oportunidade, mas a gente pode pensar, né? Mas o lugar onde as nossas crianças e os nossos jovens são carentes, não tem internet. Nós temos notícias de muitas pessoas que estão levando as atividades de evangelização, os evangelizadores vão até a casa dessas crianças. A gente tem que inventar, pessoal. E claro, a gente sabe que agora, muito provavelmente, para o ano que vem, vai voltar o presencial. Mas será que não vai estar também... Eu não posso abandonar, a gente não pode abandonar as nossas crianças que estão em outras cidades. A gente vai inventar alguma coisa. Não sabemos ainda como vamos fazer, mas nós vamos fazer alguma coisa, porque perder essas crianças que não estão na nossa cidade, a gente não vai. Alguma coisa nós vamos fazer. E é isso que cada um de nós precisa pensar. Jesus nos colocou a oportunidade do trabalho e nós não podemos desperdiçar essa oportunidade. E quem é evangelizador sabe que as pessoas falam, né? Porque vocês são evangelizadores, vocês engrandecem a vida das crianças e tudo mais. Mas eu vou dizer um negócio para vocês. É muito a satisfação que a gente tem, os maiores beneficiados somos nós evangelizadores. Quem ainda não evangeliza e tem vontade, não perde tempo. Procura a tua casa espírita, vai atrás, porque renova as energias da gente. A cada domingo
nós temos as nossas energias renovadas, porque a vibração dessas crianças e desses jovens é maravilhosa. A gente suga as energias deles, pobrezinhos. A gente suga, a gente aproveita também, né? E cresce junto com eles. É maravilhoso. Somos os maiores beneficiados. E pode parecer que agora eles não estejam, parece que eles não estão entendendo, mas eles estão. Como eu disse para vocês, os pequenininhos entendem, sim, cada coisa que a gente fala para eles. Pode parecer que não, mas a gente vai ver que daqui a alguns anos o fruto vai vir. A gente vai ver que teve resultado. Sempre tem. Jesus está sempre do nosso lado, nos ajudando. Ele não vai permitir que não tenha fruto. Ele vai nos ajudar e vocês vão ver que sempre tem. E para nós encerrarmos, a gente encerra com uma citação da Cecília Rocha, né? Da nossa querida Cecília Rocha, que tanto contribuiu para a evangelização do nosso estado. Se nós estamos, e até do Brasil, né? Se nós estamos aqui hoje, muito certamente é por causa do serviço dela, né? E ela coloca para nós: muito já tem sido feito antes e depois do lançamento da campanha, mas longo é o caminho que ainda devemos percorrer. E ninguém percorre com êxito longas estradas sem levar em conta as experiências dos viajores que os antecederam. Hoje cuidamos da semeadura, ao mesmo tempo em que colhemos os grãos do que já semeamos. Mas no futuro, a médio e longo prazo, ceifaremos os mais sazonados frutos provenientes do plantio atento e continuado da boa semente do Evangelho, destinada às novas gerações que desabrocham para a vida física, otimistas e esperançosas, na expectativa de um mundo melhor. E o mundo melhor está vindo. Está vindo, é responsabilidade nossa construir e ajudar as nossas crianças a fazerem esse mundo melhor. Nós agradecemos a Deus, a Jesus, a bondosa corrente espiritual responsável por essa tarefa da tarde. Agradecemos pela oportunidade, pelas bênçãos que nós estamos recebendo neste momento, pelos amigos espirituais terem invadido os nossos lares, abençoando a todos nós com essas reflexões, com a evangelização espírita no nosso estado, no nosso Brasil, no nosso planeta. Agradecemos pelo acompanhamento do Mestre Jesus, que nunca deixa nenhum dos seus irmãos sozinho. Agradecemos a Deus pelo dom da vida e pelas nossas crianças e jovens que nos renovam a esperança a cada dia. Pedimos a Jesus que abençoe a cada uma delas, que abençoe a cada um de nós, que abençoe a Casa Espírita Redenção, que ela cresça cada vez mais, levando o Evangelho de Jesus a todos que se aproximarem e que quiserem escutar o nosso Evangelho de Jesus. Muito obrigada, Senhor, que assim seja.